Oi pessoal, Luísa Camilo falando, e hoje a gente vai continuar com a nossa série sobre os arcanos maiores, tá bom? Lembrando que a gente usa esse livro aqui como referência porque eu vou pintando as cartas, ou enganando vocês que eu vou pintar as cartas, né? Vocês já sabem, né, que eu sempre deixo por último. E a gente vai falando sobre o arcano de uma forma despretensiosa e descomplicada, né? Para ir vendo aqui alguns símbolos, alguns arquétipos, alguns conceitos básicos, tá bom? Vou soltar a carta do livro. Quem tiver interesse, tem o link da resenha desse livro e tarô na descrição, tá? É basicamente um livro com conceitos básicos sobre todos os arcanos do tarô e cartas em branco e destacáveis para você pintar do seu jeito, tá bom? E aí eu digo que eu vou pintando e falando com vocês. No final eu falo, gesticulo, não pinto quase nada, vou pintar depois e mostro, né? Mas enfim, como eu disse, desculpa perfeita para eu falar com vocês sem aparecer. Por enquanto não me sinto muito preparada para isso. Sou uma pessoa muito tímida, sabe? Apesar de não parecer. Quer dizer, não sei se não parece. Mas eu acho que não parece, mas eu sou. Pelo menos na câmera. Tá bom? Aqui, a gente vai pintar a carta do Imperador, que é a sequência da nossa historinha. Então, deixa eu pôr isso pra lá. Então, é o seguinte, gente. Aqui eu tenho usado como se fosse a jornada do herói, para explicar esse caminho dos arcanos maiores, né, que vai do louco até o mundo. Então, já falei sobre o louco, sobre o mago, sobre a alta sacerdotisa, ou papisa, ou só sacerdotisa, e sobre a imperatriz, tá bom? Aqui a gente tem a nossa energia potencial, a gente tem a energia ativa e masculina, a gente tem a energia passiva e feminina, a gente tem aqui o princípio de gênero, enfim, para trazer materialidade a tudo, e a energia criadora de fato. E aí, já expliquei essas cartas, quem tiver interesse, volta lá, tá na playlist de percepções sobre os arcanos maiores. Mas não é obrigatório você assistir isso aqui para você entender o Imperador. Às vezes você quer saber só do Imperador, tá? Então a gente vai dar continuidade nisso daqui. O Imperador, no caso, é a energia restritiva, tá bom? Vamos pensar o seguinte, a gente tá vindo de um caminho onde o louco, que era o desavisado, completamente perdido, começa a seguir, né, com a sua vida e encontra algumas pessoas, né? Então ele encontrou com o mago, que ensinou sobre materialidade, ensinou sobre ter domínio dos recursos, ensinou sobre comunicação, como se posicionar em relação às pessoas, até manipular um pouquinho, né, se for necessário. Aí a gente passou na sacerdotisa, que é muito mais introspectiva que o mago, muito mais racional e fria que o mago, que também ensina uma lição pro louco. E a gente vai para a imperatriz, que é a grande mãe de tudo, generosa, provedora, geradora e nutridora e tudo de bom, mas que também tem seus momentos de fúria, que também tem seus momentos de descontrole, como a própria natureza tem, né? As catástrofes naturais e todos esses problemas decorrentes de alguns movimentos cíclicos da natureza, como terremotos, vulcões, grandes tempestades, trombas d'água, ventanias. Então, assim, a gente percebe que a energia da imperatriz, ela é muito boa sim, mas ela é completamente descontrolada, ela flui naturalmente, né? Então esse conceito de fluir naturalmente, com os ciclos da natureza, essa confiança de que tudo vai dar certo naturalmente, é típica da imperatriz. E aí a gente vai ter o mago, que vai ensinar para esse louco
finalmente um pouco de juízo, que nem tudo vem naturalmente e que os excessos também não são o ideal, né? Eu ia falar os ideais. Não são o ideal. Na realidade, você precisa ter controle sobre as ações e reações para você ter controle dos resultados, né? Então, na verdade, o imperador aqui, ele fala muito de controle, né? Por isso eu disse, a energia restritiva. O imperador, ele chega e bota ordem naquela energia sem fim da imperatriz, né? Que também precisa de um certo controle para evitar excessos e catástrofes, né? Então o mago também vem depois de uma possível destruição causada por questões naturais, né? Como exemplo, para isso que eu tô falando, a gente vai ver que algumas cartas do mago trazem um terreno meio árido, meio seco, né? Um solo seco, um solo infértil. Você percebe aqui atrás também as pedras, é seco, né? Você não vê natureza, não vê vida, não tem isso, né? Então é como se ele chegasse num momento de desconstrução para pôr ordem na casa e para reconstruir. Então o imperador é uma carta de reconstrução, sim, construção e reconstrução, né? Ele tem o domínio sobre os recursos. Então você pode ver algumas cartas, como nesse tarô Scapini, ele sob os elementos da natureza, né? Ó, aqui a gente tem o ar, o fogo. O fogo? Não, deixa eu ver. Tá muito pequenininho, gente. Ó, o ar, a terra, o fogo e a água, né? Então, assim, é ele sentado sobre todos esses elementos. Então, ele tem controle sobre todos os elementos. Assim como o mago. Só que aqui ele tem muito mais capacidade, habilidade e autoridade para usar esses recursos, entendeu? Então, ele, dotado de tudo isso daqui, ele é capaz de promover qualquer construção ou reconstrução, tá bom? Que é um dos significados do imperador. Também vamos ver a parte mais assim individual, né? Como se fosse o temperamento, a personalidade do imperador, porque dependendo da casa que isso cai num jogo, essa carta pode se referir a uma pessoa, né? Descrever a personalidade de uma pessoa. Então, a gente está falando de uma pessoa rígida, uma pessoa possivelmente controladora, uma pessoa possivelmente possessiva, uma pessoa dura, uma pessoa fria, uma tendência a ser inflexível, uma tendência assim à tirania, tá bom? Porque ele é muito forte, ele é muito frio, ele raciocina muito. Então, assim, ele é prático, não existe emoção aqui, né? Você vê também que não existe um solo fértil aqui, né? A fertilidade, os animais, o verde, né? Os verdes. O verde, eles também trazem essa noção de emoção e de riqueza e de vida que não existe para o imperador. Aqui você, muito assim, no máximo vai ver um pouco de água, nem sempre tem, mas vai ter a água que significam as emoções, né, normalmente, em todas as cartas, quando aparece. Mas aqui você percebe que a água, ela tá sob controle e ele tá acima dela, né? Então ele tá acima de qualquer emoção. Enfim, é uma característica importante para todo mundo ter um pouco dela também. Mas a gente não pode tender para esse lado da sombra da carta, né? O ideal é o equilíbrio, o louco passar por aqui e adquirir algumas características de forma equilibrada, que isso vai compor a personalidade dele, o caráter dele, e vai sim ser necessário para que ele viva a vida dele, né? A gente em muitos momentos precisa sim ser mais cascudo, né, digamos assim. A gente precisa sim ser mais rigoroso, ser mais sério, mais racional. É isso que o imperador ensina para nós.
Então, a gente vê aqui também, não são todas as cartas que tem, mas, por exemplo, essas duas, que são de tarôs um pouco mais antigos, né? É o Rider-Waite e o Tarô Gil. Então, eles têm essa representação com as montanhas. Normalmente, montanha significa divindade, né? Deus está acima das montanhas. Então, você vê aqui o imperador simplesmente de costas para as montanhas, ou seja, não importa o divino, o sagrado, não importa. O que importa é a vida prática, né? As coisas práticas, o domínio, o poder. E aqui ele simplesmente pisando na montanha, que pode ser um vulcão também, né? Mas ele simplesmente pisando na montanha, ou seja, ele desconsiderando totalmente os aspectos religiosos, divinos e espirituais. Ou se essa montanha aqui for como essas de trás que são vulcões, ele controlando muito bem o efeito desse vulcão aqui e evitando a sua erupção, né? Então, é o uso da força, né? Ele é estratégico, mas ele também é forte. Então, representa, sim, pessoas fortes também, pessoas estratégicas. Normalmente representa também o domínio sobre a matéria, porque o imperador já chegou na sua posição de imperador, então ele já tem tudo sob controle e ele tem acesso a todos os recursos dos reinos, do reino, né? Dos reinos não, do reino. Então, deixa eu pensar, a gente vê também aqui não todas as cartas, mas normalmente, essa aqui não, essa nem tanto, mas normalmente eles exploram muito a cor vermelha também, né? A capa vermelha. Então, assim, a cor vermelha é uma cor de força, né? E de autoridade. Então, também é uma cor muito utilizada pelo imperador. Inclusive, vai ser a cor da roupinha que eu vou pintar aqui. Deixa eu separar. Então, a gente vê aí, desde da China, né, milhares de anos atrás, os chineses já usavam o vermelho como uma cor que representava vitalidade, força, boa sorte, né? Então, nenhuma cor mais apropriada para um imperador, né? E eles usavam já essas roupas nesses tons em eventos muito especiais, os casamentos, né? E a roupa dos comandantes, né? As roupas dos comandantes, os generais, os imperadores, normalmente sempre vermelhas também, né? Então, para representar isso. Mais tarde virou a cor da bandeira da China e tal, o vermelho começou a representar comunismo, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com comunismo, tem a ver com força, com autoridade, com vitalidade, né? Aqui você vê o imperador sem aquela pompa toda, né, da era medieval, colocou uma pessoa normal, né, mas você vê o imperador, uma pessoa confiante, né, tá passando confiança pelo sua expressão, né, e uma peça de xadrez mostrando que ele é racional, que ele é inteligente, que ele sabe jogar, né. Pode ter aqui esse chifre, representa o masculino, né? Energia masculina total aqui. E chifre era também um símbolo de virilidade, que não deixa de ser um atributo do imperador. Ó, essa carta explorou mais isso. A virilidade, olha como ele é forte e como ele é muito maior do que uma pessoa normal, né? E consequentemente, com toda essa força que ele tem a capacidade de carregar um reino nas costas e de construir e reconstruir o que ele quiser, né? Então, você vê que o imperador é uma figura muito forte. E aí, se você for pensar, eu falei aqui de símbolos, energia, se você for pensar em arquétipos, você pode pensar no imperador como o pai, né? Ou o pai autoritário. O pai autoritário ou o pai como aquele que cuida e preserva a família, né? Porque um uso equilibrado da energia do imperador não tem que tender para o autoritarismo, apesar de ser o mais comum. Na verdade, você vai ver um uso equilibrado disso, sendo realmente aquele indivíduo que reconhece a posição de superioridade que tem,
mas que não se aproveita disso, entendeu? A função dele não é se aproveitar das pessoas e das situações. A função dele é preservar tudo. Ele mantém o controle de tudo para preservar tudo e cuidar de tudo e de todo mundo. É para isso que ele serve, entendeu? Ele cuida, ele preserva, ele mantém a ordem. É esse o fundamental no imperador. Ele vai tender a frieza, manipulação, possessividade, tirania e essas coisas ruins, né? Num exercício excedente dessa energia, né? Mas assim, a gente sabe que as pessoas não costumam saber trilhar o caminho do meio, né? Elas costumam sempre ir para nada ou para tudo, né? Ou você não sabe se posicionar, ou você é um tirano arrogante. É muito complicado você trilhar o caminho do meio, mas é isso que a gente tem que fazer. É isso que o louco tem que fazer aqui. Trilhar o caminho do meio o tempo todo, a cada encontro que ele tiver com cada arcano, para ele aprender e ele absorver o necessário para ele levar a vida dele, entendeu? Então, gente, é basicamente isso o imperador. Não vou me aprofundar muito. Numa tiragem, depende muito da posição dele no jogo, mas pode se referir a pessoas de comportamento e personalidade difícil ou rigorosos, né? Pessoas rigorosas, comportamentos rigorosos, comportamentos inflexíveis, pessoas controladoras, ou pode simplesmente querer dizer que é uma pessoa que tem a sua autoridade, mas que exerce isso de forma equilibrada. Vai depender do contexto, vai depender da posição, vai depender também do tema, né, da jogada. Também pode se referir a uma situação, não a uma pessoa. Às vezes sai o imperador e quer dizer que você precisa organizar as coisas. No meu trabalho eu não tô indo bem, eu tô preocupada em ser demitida. Sai o imperador, você precisa ser mais responsável, você precisa mostrar mais serviço, você precisa se organizar mais, você precisa ser mais rigorosa com o resultado do seu trabalho. Pode ser isso, entendeu? Sai num relacionamento, pode se referir a um parceiro um pouco abusivo, entendeu? Então é complicado, vai depender. Vocês precisam entender mais ou menos a vibe da carta, que numa tiragem, sabendo o significado da carta e com a intuição vai levar vocês para qual característica da carta você tem que puxar mais a leitura, entendeu? Cada carta significa tanta coisa, né? Pode significar uma coisa e também significar o extremo oposto dessa coisa. Então, como você vai saber? Contexto, conhecimento sobre os arcanos e intuição. Tá bom, gente? É mais ou menos assim que funciona. É um exercício, né? Que a gente vai fazendo. É igual aprender um idioma. Você faz as suas aulas, você decora o que você decora, você pratica, você vive aquilo e quando você vê, você tá fluente, sabendo tudo, sem preocupação, sem decoreba, né? Então é mais ou menos isso com o tarô. Você vai viver as situações do tarô e você vai saber em quais situações cada carta se encaixa, e isso vai te ajudar a entender o significado da carta e a ficar cada vez mais fácil de interpretar. Tá bom, gente? Viu só? Não falei pra vocês que eu engano todo mundo e não pinto a carta? Não consigo, eu preciso ficar gesticulando e falando e tal, não consigo pintar. Vou pintar a minha cartinha, vou mostrar aqui no cantinho pra vocês. E é só isso, né? Só isso que eu falei que eu ia fazer. Tá bom. E aí eu vou upar o vídeo pra vocês, que eu tô devendo.
Eu geralmente postava no domingo, passei para segunda, porque domingo é um dia que praticamente tudo que você faz flopa, né? Quer dizer, dá errado, não é distribuído, ninguém vai ter acesso praticamente. Então deixei para segunda. Só que segunda eu não tava bem. Estou ainda meio caída aqui de saúde, né? Não de emocional. Eu estou equilibrada por enquanto. Mas assim, de saúde eu tava meio caída. Mas tô me recuperando, eu falei, deixa eu gravar. A semana tá acabando e eu não gravei. Só pra não vacilar com vocês. Eu tenho aí umas 15, 20 pessoas que acompanham essa série. Eu sei que é pouco. São poucas visualizações que eu tenho. Mas eu tenho que cumprir com o combinado. Se eu falei e essas 15 ou 20 pessoas querem ver e acompanhar, elas vão ter conteúdo sim pra ver. De vez em quando eu posso dar uma atrasadinha aqui, uma atrasadinha ali, mas eu sempre vou publicar. E vou dar sequência aqui no caminho dos arcanos maiores, tá? Gente, se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esquece de curtir, pra eu saber que esse é um tema que agrada, para eu trazer mais séries parecidas ou conversas sobre os arcanos em situações diferentes, né? E segue não, né? E se inscreve, né? Por favor, porque não tem nada mais satisfatório, mais... não esqueci a palavra. Não tem nada mais recompensador, não era essa que eu queria usar, mas serve. Nada mais recompensador do que oferecer um conteúdo para vocês, ter um trabalhinho para preparar essas coisas e ver que tem retorno, né? Que alguém assiste, que alguém gosta, que alguém se inscreve. Eu fico tão animada, gente, fico mesmo. Então é isso. Obrigada. Já mostrei a carta? Vou mostrar ela mais um pouquinho aqui. E tchau. Pessoal, esqueci uma coisa importante, por isso que eu tô gravando rapidinho aqui e vou incluir no final do vídeo, porque é um significado recorrente dessa carta também nas jogadas, né? Eu ia me sentir péssima se eu não falasse sobre isso e deixasse para algum outro vídeo, né? A carta do Imperador, ela também fala de pouca criatividade, tá bom? Então, dependendo da posição, do tema, né, do contexto, pode falar de necessidade de mais criatividade para solucionar problemas. Ou que a criatividade não vai solucionar, que na verdade o que vai solucionar é o empenho puro e simples, o trabalho puro e simples, tá bom? Não é uma carta emocional, nem criativa, então não tem espaço para ideias brilhantes e uma virada de jogo por causa de alguma ideia brilhante, né? Normalmente quer dizer que a coisa precisa de regra, de rigidez, de muito trabalho e que aí sim vai prosperar, tá bom? Então assim, esse é um significado que essa carta pode simbolizar exatamente isso que eu tô falando ou o extremo oposto. Tá bom? Vocês vão precisar do quê? De intuição e de contexto. Tá bom, gente? Desculpa, eu sempre esqueço alguma coisa e deixo pro final, mas é que isso era importante. Agora sim. Beijo, tchau.